Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje, domingo, dia 2 de maio, estamos no 5º domingo da Páscoa, pedindo a Deus que abençoe, ilumine e nos dê sabedoria. E o evangelho que nós temos é de João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecer em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos e lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, os biblistas dizem que o capítulo 15, 16 e 17 é um acréscimo, porque é o discurso de Jesus de despedida, mas ele muda um pouco o seu foco. Mas eles acharam por bem colocar esse discurso de Jesus unido ao discurso de despedida, que começa lá no capítulo 13, no contexto do lava-pés. O que nós temos hoje? Jesus já muda o foco do seu discurso. Jesus se apresenta como tronco, uma videira, mas ele não é os ramos, e Deus como aquele que cuida dessa videira. A videira é um símbolo do povo de Deus. O povo de Deus era simbolizado e usava a videira como sendo o símbolo da existência deles. Então nós estamos falando de um povo de Deus, que agora tem como centro Jesus Cristo. Nós estamos falando de uma multidão de gente que agora tem Jesus Cristo como sendo o seu referencial e Deus como cuidador, como agricultor. Por isso Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. Essa questão de não dar frutos, Ele o corta, significa o ser humano que faz opção pela maldade corre o risco de ser cortado da vida e da relação de Deus. O ser humano que faz opção pelo crime, o ser humano que faz opção pela desonestidade, o ser humano que faz opção pela maldade, pela violência, corre o risco de ser cortado, quer dizer, de ser separado de Jesus Cristo. E qual que é o critério para isso? É não produzir frutos. E quais são os frutos que a Bíblia sempre insiste? É fruto de justiça, é fruto de perdão, é fruto de misericórdia, e não são fáceis esses frutos. É difícil a gente oferecer perdão para quem nos feriu. É difícil a gente ser justo quando a injustiça nos encanta mais, nos beneficia mais, nos enriquece com mais facilidade. É difícil a gente ser bondoso sentindo raiva. Então, quer dizer, nós temos Jesus agora que se apresenta: eu sou a videira, vós sois os ramos, e ao mesmo tempo nós temos alguém que está cuidando da gente. Nós temos um Deus que é Pai, que cuida desse povo, cuida dessa videira. Mas Jesus não é os ramos. A missão de produzir bons frutos, ela é dos ramos que estão ligados a Ele, que somos todos nós. Somos todos nós, nessa condição de que eu tenho que produzir bons frutos. Eu tenho que ter gestos que façam com que eu
demonstre a minha humanidade. Porque nós estamos aqui para ser humanos. Nós estamos aqui para ser gente de verdade. Não gente selvagem, mas gente de verdade. Apesar que os animais selvagens, eles respeitam o mundo deles. O jacaré não vai entrar lá no seu quarto para te pegar. Mas se você for no espaço dele, possivelmente ele te pega. Então nós temos agora esse Jesus. Mas também aqueles que produzem frutos, esses serão podados. A poda, muitas vezes, foi considerado como sendo um sofrimento, uma penitência, mas não. A poda, estar limpo, significa dar condições necessárias para que o ramo produza bons frutos. Não é a gente se penitenciar, não é a gente fazer sacrifício, não é a gente se punir, não é a gente fazer penitência, nada disso. O estar limpo ali, a poda, ela é aquilo que o agricultor faz para que aquele ramo tenha condições de produzir bons frutos. É tirar aquilo que não é necessário para a vida. É tirar certas coisas que nós não precisamos. E por isso a gente é podado de vez em quando. A gente às vezes tem que abandonar certas coisas. Deus às vezes quer nos tirar certas coisas para que a gente tenha condições de produzir bons frutos nesse mundo. Por isso o Evangelho desse domingo, ele é muito bonito nesse contexto todo dessa reflexão, de que nós estamos profundamente unidos. Mas se a gente for separados de Jesus, é porque a gente não está produzindo frutos. É porque eu não estou sendo nada nesse mundo. É porque eu não estou ajudando o mundo a ser melhor. A penalidade, o preço de quem faz isso é perder o contato com Jesus, ser excluído da vida de Jesus e o agricultor jogar fora, ser queimado. Mas todos aqueles que estão unidos a Jesus e produzem frutos, esses assim, Deus vai dar condições para que produza mais frutos ainda. E essa é a lógica do discurso de Jesus. É isso que Jesus está tentando dizer e ensinar. É isso que Jesus está tentando mostrar para os seus discípulos. Deus, se vocês permanecerem unidos a mim, e estar unidos com Jesus, toda vez que for possível, vai lá visitar o sacrário. Toda vez que for possível, passa na igreja e reze. Toda vez que for possível, reze um Pai Nosso, uma Ave Maria. Toda vez que for possível, pense em Deus. Toda vez que for possível, faça o bem ao próximo. Toda vez que for possível, seja bem educado. Mas bem educado de verdade, porque você é assim, não para fazer papel ou querer representar o que você não é. Ser bem educado é olhar para o outro e lembrar, não custa nada dizer um bom dia, não custa nada perguntar se essa pessoa está bem. Por isso a gente reza para que nós estejamos unidos a Jesus, que Jesus possa nos nutrir como ramos e nos dar condições para que a gente produza bons frutos. Que os nossos frutos possam fazer com que o ambiente que nós estamos seja melhor com a nossa presença. Que os nossos frutos sejam sempre uma possibilidade de que eu possa fazer com que a vida do outro se torne melhor, menos sofrida, menos dolorida. Num mundo em que a gente sofre muito com o mal. A gente sofre muito com o mal da doença, a gente sofre muito com o mal da violência, a gente sofre muito com o mal do preconceito, a gente sofre muito com o mal da injustiça, a gente sofre muito com o mal. E a gente precisa que Jesus nos alimente para que a gente, diante do mal, a gente possa oferecer bons frutos. Que Deus nos guie e ilumine a todos nós, que a gente permanecemos unidos a Jesus e que Deus continue cuidando de cada um de nós. Um abraço e até mais.